Nação palmeirense, está chegando a grande hora, né, do primeiro jogo, né, jogo esse decisivo, né, final do Campeonato Paulista, e a expectativa do palmeirense não poderia ser melhor, né. Expectativa para esse jogo, né, uma bela vitória, jogando em casa com apoio da torcida, a expectativa do torcedor palmeirense pelo primeiro gol, podemos dizer assim, de Vitor Roque, né, que ele jogue bem, faça seu primeiro gol e desencante, né. Sem sombra de dúvida, o Palmeiras tem tudo para sair já com, quem sabe, com a mão na taça, né. A gente espera uma boa atuação, Estevão, Vitor Roque, Veiga, né? E que consiga uma boa vitória, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Crédito do vídeo vai estar aqui na descrição, né? Esporte na Band e ESPN Brasil, o link na descrição. Vamos acompanhar e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Futebol do Palmeiras, espaço para semana livre, de recuperação e trabalhos, diferente do que aconteceu com o rival. O que pode parecer uma vantagem para o Palmeiras contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, se torna também uma responsabilidade a mais. Na expectativa para o clássico, o técnico Abel Ferreira sabe que isso conta e muito. Mas a semana não foi perfeita, porque Gustavo Gomes sofreu uma lesão do joelho e não estará disponível para essa sequência final do Campeonato Estadual, que pode levar o Palmeiras ao tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Tá certo que o paraguaio nem foi titular na semifinal. Mikael e Murilo, aliás, Mikael tem ido muito bem, formaram a dupla de zaga. De resto, sem muitas novidades. O Palmeiras deve repetir a escalação que enfrentou o São Paulo na última decisão semifinal. A dúvida principal é se Flaco Lopes retoma a vaga no ataque ou Vitor Roque mais uma vez vai iniciar entre os 11. Pra gente muda um pouco o nosso cenário de como foi as últimas finais nossas, que todas as vezes a gente decidiu o último jogo em casa. Então o primeiro jogo ele se torna cada vez mais importante, fazer um bom resultado, sabendo da dificuldade que é jogar no campo do adversário, como também é uma grande dificuldade jogar no nosso estádio. E acho que independente de campo, de manda, de primeiro jogo, de um lado ou de outro, é débil, é nervoso, é tenso, e acho que vai ser 2 jogos aí desse nível. Na verdade, eu falei que não tinha muita novidade em relação à escalação, mas aqui na Academia de Futebol, sexta-feira, foi sim de boas novas para o Palmeiras, porque depois de um entrave inicial nos exames médicos, enfim, Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino, foi confirmado como reforço do Palmeiras até o final de 2026, com possibilidade de extensão para o vínculo. Para ser sincero, até eu fiquei surpreso com isso. Eu falei que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu teria essa proposta de vestir a camisa do Palmeiras, de jogar aqui. Um clube muito vencedor, um clube que está numa constância muito grande há muito tempo. Então, com toda a humildade do mundo, assim, confio muito no meu potencial, no meu trabalho. Eu acho que o trabalho vence tudo, vence o talento, então a gente tem que estar sempre trabalhando. Lucas Evangelista ainda não pode estar em campo nessas decisões do estadual, apesar de estar bem fisicamente, porque jogou pelo Red Bull Bragantino até as quartas de final, quando foi eliminado diante do Santos, mas vai ficar disponível para o restante da temporada alviverde. Certamente estará nos camarotes do Allianz Parque para acompanhar essa primeira decisão, em que o Palmeiras espera seja muito positiva para abrir vantagem e conquistar o tetracampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Vamos lá, André Kfouri, falar de Palmeiras e Corinthians. Favoritismo é do Palmeiras? Eu diria que sim, pequeno. O Palmeiras, nas últimas apresentações, recuperou, readquiriu aquele status de time mais temido aqui em São Paulo. É o atual tricampeão. Não disputou com regularidade, de maneira linear, este campeonato estadual em 2025 como um tremendo candidato. O Abel chegou a dizer: queremos ganhar o campeonato, mas se não ganharmos, está tudo bem. Então essa é a tranquilidade de alguém que ganhou 3, quer ganhar o 4, mas se não ganhar, por que haveria de ficar se lamentando? O objetivo do Palmeiras para esse calendário não é ganhar o campeonato estadual, ou diria, não é apenas ganhar o campeonato estadual. E o fato de ser uma final nesse derby, disputada por intermédio desse derby, torna tudo muito maior, Isso é bem maior do que um campeonato estadual. Ainda com a perspectiva do Palmeiras. Se vier o 4º troféu, vai acontecer uma coisa que na era profissional do futebol nunca houve. O Palmeiras vai poder contar essa história como protagonista e vai poder dizer que o 4º troféu seguido foi contra o Corinthians. E se o Palmeiras ganhar o campeonato, terá ganhado na casa do Corinthians, terá sido campeão na Neoquímica Arena, porque o segundo jogo é na casa corintiana. Isso também agrega
na rivalidade, na importância e no tamanho da história a ser contada se acontecer. Se o Corinthians for o campeão paulista, o Corinthians vai colocar fim, embora eu ache que título estadual não tira nenhum clube da fila, mas melhora bastante a situação, torna mais fácil a vida dentro do clube para os jogadores. As crianças que torcem ficam muito felizes, isso é uma parte importante do universo do futebol também, mas terá colocado fim a um período sem conquistas e terá vencido o atual tricampeão, o grande time de São Paulo nos últimos muitos anos, um trabalho absolutamente estabelecido e conquistador, que é o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Então isso é muito maior, tanto para um lado quanto para o outro, do que um título estadual. Ele tem o seu rival pela frente, uma possibilidade de ou interromper uma sequência, no caso do Corinthians, ou aumentar para algo inédito, no caso do Palmeiras. É bastante relevante. A arbitragem fica por conta de Rafael Claus e isso gerou um pouco de burburinho, para dizer um termo que talvez não combine com o futebol, que é tão efervescente e apaixonante, do lado do Corinthians. Não gostou da escalação. Primeiro vamos ouvir o Claus sobre apitar uma final do Paulista. É o 53º clássico paulista da minha carreira. Então, eu comecei a apitar clássico em 2011 e, graças a Deus e graças a muita dedicação, eu estou podendo ainda viver esses momentos. Espero, como falaram os professores, que tenhamos um espetáculo desportivo, que seja decidido pelos protagonistas, que são os jogadores, e a gente possa passar desapercebido. Esse é o maior sonho dos árbitros nos jogos, né? É isso que a gente espera dentro do campo de jogo e fazer um trabalho de excelência da altura do derby, né? E de uma final de Campeonato Paulista. É isso que a gente espera, né? Que os árbitros não atrapalhem para depois não ter o chororô do Corinthians, né? É isso. O derby começou antes da hora. Queria que você falasse do tema arbitragem e o desconforto corintiano. O tema da arbitragem vai ser protagonista, independentemente do que disse o Claus agora há pouco, com qualquer resultado, porque atualmente no futebol é praticamente impossível, seja por parte dos treinadores, dos jogadores, ou programas aqui como o nosso, não falar na arbitragem, mesmo que ela passe despercebida. Porque sempre há alguma coisa que pode ser interpretada por um lado ou por outro. Eu só queria fazer uma crítica, e essa crítica não é ao Claus, absolutamente, ele não tem culpa nem responsabilidade nenhuma nisso, mas a contradição que se apresenta quando um árbitro é levado por uma entrevista coletiva e diz nessa entrevista: tomara que o jogo seja decidido pelos protagonistas e nós da arbitragem passemos despercebidos. Mas ele é levado a segurar um microfone, aparecer na televisão, ser ouvido nas rádios, por todos os veículos que repercutiram essa entrevista, como um protagonista do jogo. E a arbitragem, ela nunca pode ser vista como protagonista, não deve ser vista assim, não deve se enxergar assim. E, de novo, nenhuma crítica ao Claus, a responsabilidade não é dele. Fosse qualquer outro árbitro ou árbitra, eu falaria a mesma coisa sem criticar esses profissionais. A crítica é a quem teve essa ideia. Não tem absolutamente nenhum sentido alguém que deveria passar despercebido, como o próprio Claus disse, ser levado como protagonista do espetáculo à entrevista coletiva em que estavam os técnicos e os jogadores que vão decidir o campeonato estadual. É uma tremenda contradição esse tipo de ideia e não dá para deixar passar, porque se a gente quer que o futebol seja decidido pelos jogadores e pelos técnicos, a gente não pode fazer todos os esforços para protagonizar a figura do árbitro. Ela não foi criada para isso. Vamos analisar este jogo que se aproxima, a característica das duas equipes, com o nosso time do Data ESPN. Matheus Carreira e o Caio Alves estão chegando. Lanço a bola para vocês, rapazes. Valeu, Mota. Tamo junto. Sexta dos Cria da ESPN aqui. Tô com meu parceiro Caio Alves. Tudo certo, mano? Tudo certo. Vamos falar de quê, meu parceiro? Vamos começar, acho que primeiramente o André foi no ponto. A gente vem aqui para falar de quem de fato é o protagonista desse jogo, quem deveria ser, que são os jogadores. Então a gente vem aqui trazer a análise do derby, da final do Paulista, começando pelos visitantes nesse jogo de ida do Corinthians. Vamos falar, a gente sabe que, como a Lili falou também, Garro e Yuri são dúvidas, mas a gente vai trazer também um pouquinho do que eles podem acrescentar nesse jogo contra o Palmeiras, caso joguem, e se não jogar também o que o Corinthians pode perder. Então vamos começar aqui, mostrar quem está grifado aqui é justamente o Garro, esse jogador que é extremamente importante para o Corinthians. A gente consegue ver com clareza
O Corinthians joga em um losango, né? Com 4 jogadores ali no meio de campo. Então a gente vê aqui o Martínez e o Carrilho. Isso muda conforme o jogo, conforme o adversário, a gente já vai falar sobre isso, mas dando seguimento aqui sobre o Garro, mostrar como ele atua com muita liberdade, como ele prefere atuar com essa questão de liberdade. E um ponto importante sobre o Garro, a gente consegue ver aqui, Carreira. Ele não entra na área, ele tem essa questão que para uns é positiva, para outros é negativa, de não fazer muito peso na área, então ele gosta de sempre estar onde a bola está, onde tá, normalmente o time está gerindo a posse, então ele vem até a entrada dessa área, regride um pouco. Esperando até um pouco a linha afundar também, exatamente, né? Exatamente. Venceu o primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians devolveu e nos pênaltis conquistou ali a vitória e foi o último título. Primeiro, a arbitragem, o que vocês acharam dos nomes? Klaus e Candansan. O Jailson adorou aqui, ele tava dando risada. Por quê? Com o Breler aqui. Gostou ou não? Não, o Candansan a gente já tinha falado sobre isso. A gente tinha falado aqui, quando tava a Renata, a gente falou, os dois melhores nomes. Ela falou Edna, Candansan, Klaus, o que tava no Daiane, pelo tamanho e pelo momento. É que no caso do Klaus... Exatamente, é aí que pega. O que pega, Gilson? A torcida do Corinthians não fica feliz com o Klaus apitando. Mas alguém fica feliz com alguma coisa? Com algum nome. Não, mas tem, enfim, a torcida do Corinthians já pega lá, Rafael Klaus, vai apitar lá o primeiro jogo no Allianz. A torcida do Corinthians já fica... Porque no jogo da primeira fase da competição, foi aquela polêmica expulsão do Yuri Alberto, teve o pênalti marcado em cima do Estevão também. Então, assim, foi também foi um jogo com arbitragem discutível. Apesar de a gente, acho que no dia seguinte, ter entendido aqui que o Klaus apitou que tinha que apitar. Sim. Que as decisões foram corretas. É questão de torcedor, assim, né? Isso, torcedor. O Candansan a gente já sabia, a gente já tinha falado aqui. Porque eu esqueço sempre o nome do Candansan, né? Desculpa até, mas eu sempre esqueço. Matheus. Mas você falou o novo lá do... Matheus. Não, sim, mas eu sempre falo o novo lá da Federação Paulista, que ele tá se destacando. E que o Gil ficou bravo, porque o Zé Ivaldo daquela... o Gil... É que o Gil tava irritado. Que o Gil tava Mas ele tinha que expulsar o Zé Ivaldo mesmo. E tava irritado com outro lance do Carrilho no jogo. Não tinha nada a ver com o Candansan. Não tinha nada a ver, exatamente. Ali não tinha... E o Gil reconheceu. Ele apitou bem, tirando esse lance. Ele se sentiu prejudicado, mas o árbitro precisava ser foi correto. Mesmo. E ali não precisava nem de VAR. Não. Ali não precisava nem de VAR. Ele teve que ir ao VAR, mas não precisava, porque a entrada do Zé Ivaldo no Yuri Alberto foi qualquer coisa. Tá. Mas os dois melhores foram escolhidos? Os dois melhores árbitros? Mas esse é meu medo. Por exemplo, a gente tá aqui, sexta-feira, prévia do Clássico, e a gente abriu, óbvio, acabou de sair a notícia, e a gente está falando sobre a questão da arbitragem. O fato de o primeiro jogo ser o Klaus, se é sabido pra gente que é um problema pro Corinthians, é sabido pelo Corinthians que é um problema pro Corinthians. A gente pode ter um jogo chato em que o jogador, o cara, eu ia falar um peteleco, mas peteleco dá expulsão agora. Mas que se espirra um do lado, é aquela coisa de bolinho no árbitro, aquele jogo de todo mundo fazendo a pressão. Eu acho que nesse sentido é uma vantagem ser o Klaus pelo fato dele ser mais experiente. Eu digo pela qualidade do jogo, assim. Não necessariamente se isso vai influenciar ou não pela experiência do árbitro. Mas vai ser esse o perfil de jogo? Reclama, vai no árbitro, ganha na conversa. Vai ser isso? vai tentar levar para o segundo, né? E a expectativa é essa. Numa final entre dois rivais, o árbitro também já sabe que vai ter trabalho. Independentemente se tem rejeição ou não, o Klaus tem experiência suficiente para saber que tem pressão, que tem um ambiente que vai ser muito pesado, porque a gente viu o Corinthians em clássicos. Faltou bola, mas em termos ali de jogadores no ouvido da arbitragem, o tempo inteiro. O Memphis, então, nem se fala. Todo jogo é muita conversa com a arbitragem, muita resenha. Então, é um jogador que o Klaus sabe como vai ter de levar. E do lado do Palmeiras também tem gritaria, tem um banco que é sempre muito ativo, tem Abel Ferreira, os auxiliares. Então, é um jogo complicado para qualquer árbitro. O ponto o Corinthians precisa entender que, independentemente de jogar ali com... Quem sabe o Corinthians finalmente entre com o espírito de Libertadores para esse jogo, sabendo da rivalidade, o que não ocorreu quando precisava de fato, mas precisa jogar... com o espírito de derby. Mas precisa jogar mais bola também. Não pode ser só na entrega, no ar... Mas não é melhor ele só sobreviver ao primeiro jogo? Mas para sobreviver, tu precisa jogar. E aí contra um time como o Palmeiras, que tem o gramado a seu favor, a velocidade do jogo que é diferente e específica no sintético,
e que sabe usar muito bem o fator casa. O Palmeiras, nesse tricampeonato, a grande meta da comissão era fazer a melhor campanha para decidir sempre no Allianz, porque sabe... Nação palmeirense, é isso aí que a gente tá vendo, né? Nunca o Palmeiras tem mérito em nada, né? Sempre é o adversário que jogou ruim, é o juiz que ajudou, é a grama sintética que ajudou, é porque choveu, é porque não tá fazendo sol. É incrível, né? Incrível como o Palmeiras não tem mérito, né? Por isso aí que às vezes Abel Ferreira fica revoltado, né? Com razão, né? Mas no jogo de logo mais, pra mim o Palmeiras é favorito. Eu acho que não é só pra mim, não. É pra todos os torcedores palmeirenses e pra muitos da mídia, né? Só que eles têm medo de falar, né? Palmeiras é favorito por quê? Tem um melhor elenco, tem um melhor treinador e joga um futebol melhor do que o Corinthians. Tem nada a ver grama, não é porque tá chovendo, não é porque o juiz vai apitar a favor, não. Pessoal, os árbitros são ruins aos dois lados. Hoje você é favorecido, amanhã você é prejudicado. O que a gente espera é que não queiram fazer com o Palmeiras o que já fizeram aí há anos atrás, né? Numa sequência, né? Errou um jogo a favor, no outro o cara vem para prejudicar só porque teve um erro a favor. Acho que isso aí, um erro não justifica outro, né? Até porque pra mim não foi erro, né? Pra mim foi pênalti. Teve o contato, não, mas o cara já tava com a perna ali, não interessa. Pra mim é pênalti, clara. Vamos esperar que o Palmeiras faça um grande jogo, vamos esperar aí que Vitor Roque faça seu primeiro gol, né? E o que a gente pode esperar também, pessoal, é Esteve jogue mais bola, né? Esteve no último jogo aí contra o São Paulo, ficou devendo um pouco, né? Não era aquele Esteve que estava solto, né? Inclusive, muitos já se discutem, né? Será que Esteve só é jogador de time pequeno? Nos clássicos ele não decide, né? Pois é, né? E agora ele tem que dar resposta dentro de campo, né? Tem que aparecer nos clássicos, né? Contra time pequeno ele não tem mais o que provar, né? Ele sempre é destaque. Agora vamos para os times grandes, né? Vamos para os clássicos, né? É agora que o bicho vai começar a pegar, pessoal. Final do Campeonato Paulista, estreia do Campeonato Brasileiro. E agora a torcida do Palmeiras está naquela expectativa para a estreia de outros jogadores, né? Teve a chegada de Lucas Evangelista. Aí expectativa para Paulinho montar esse trio ofensivo aí. Palmeiras eu acho que está montando um elenco. Montando não, já montou, né? Mikael, que é um grande zagueiro, né? Palmeiras foi encontrar esse zagueiro aí lá nos Estados Unidos. A mídia, quando chegou, eu vi muita gente da mídia aí criticando. Claro, o torcedor palmeirense não sabia nem quem era, né, pessoal? O torcedor do Palmeiras só ficou sabendo depois que ele começou a jogar, né? Depois que ele começou a jogar, vamos ser realistas, né? O torcedor nem se lembra que Gustavo Gomes se lesionou, né? Gustavo Gomes se lesionou, vai ficar aí 2 meses fora do futebol. Mas o torcedor nem se lembra, porque o cara chegou e chegou jogando bem, chegou rendendo, chegou produzindo. É rápido, é ágil, ele é bom na bola aérea, por quê? Alto, tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, marca bem, antecipa bem, faz cobertura bem. Então, claro, é apenas 2 jogos, eu sei que muitos torcedores vão dizer aí nos comentários, mas o que tem para analisar 2 jogos, então é uma boa impressão. E eu acho que ele ainda tem muito a acrescentar no Palmeiras, né? Tem muito a crescer, né? Se a gente também não pode fazer elogios, porque só há 2 jogos, então talvez ele não tenha mostrado tudo que pode mostrar ainda, né? Com o tempo ele vai mostrar mais. É isso que a gente espera, né? É um grande jogador, sem sombra de dúvida, é um grande jogador. Chegou para somar e a expectativa é que esse ano o Palmeiras conquiste mais de um título, né? Para você, nação palmeirense, deixa aqui seu placar. Para mim vai ser 3-0 Palmeiras. Vamos liquidar, né? Então é isso. Se inscreva no canal e até a próxima.